mais que isso seja um tanto óbvio, a indústria da comunicação reproduziu e valorizou durante muito tempo um jeito bem específico de ser criativo. Creatividad son muchas cosas. La creatividad es conectar ideas, conectar mundos, conectar com minha curiosidade como ser humano. Eu acho que criar novas narrativas é pensar em novos movimentos, é criar conteúdos potentes, tem a ver também com a gente expressar o que a gente é de uma maneira única. E nada melhor do que eu mesma para falar da minha história, nada melhor do que o indígena para falar sobre a sua cultura, sobre a sua existência. Abrir portas para que outros corpos surjam nesse cenário. Quando a gente pensa em futuro, quando a gente pensa numa nova década, a gente precisa pensar em um novo jeito de trabalhar. E a gente não vai conseguir achar um novo jeito de trabalhar baseado no senso comum. Você acredita que as fases da Lua influenciam as nossas vidas? É fato que a força gravitacional da Lua faz grandes massas de água se moverem, alternando entre marés altas e baixas dos oceanos. Mas muita gente acredita em bem mais que isso. A ciência não comprova, mas muita gente está ligada que na lua cheia o número de partos aumenta e que é essa a melhor época para o plantio de flores e também de repolho e de couve-flor. Para os povos maias, muito ligados à astronomia, a lua era uma grande divindade. Foram eles que calcularam pela primeira vez a duração dos ciclos lunares e, claro, sem aplicativos. A criatividade da civilização maia fez com que eles se adaptassem a vários ambientes, florestas pluviais, planaltos semiáridos, savanas e até pântanos. Não à toa, os maias são considerados uma das civilizações mais avançadas do planeta. Se ligou? Eu sou Emicida e nasci em São Paulo. Crio minha música, meus projetos e também me comunico com o mundo a partir de uma filosofia multiplataforma. Assim como muita gente, alimento a minha criatividade com milhares de referências disponíveis na palma das nossas mãos. Muitas pessoas que vivem nos grandes centros urbanos do mundo e da América Latina são impactadas por um número incontável de conteúdos, desde que acordam até a hora de dormir. Músicas, vídeos, games, desfiles de moda, quadrinhos. Nessa complexidade de informações, o que faz algo chamar a sua atenção? Latin America is a region full of contrasts. This fusion of contradictions is embodied in the languages, religions, foods, arts, and innovations of Latin America. Cada um tem sua herança cultural, linguagens corporais, visuais e musicais que trazem um lugar de pertencimento a um determinado grupo. E nesse cenário, diferentes manifestações culturais ganham espaço. As pessoas querem ouvir novas vozes que juntas formam um cenário cada vez mais diverso. TAEC pertenece a un grupo que se llama El Éxito en Colombia y que querían que yo le hiciera a esta marca TAEC un lifestyle y un mundo alrededor con colección de ropa, accesorios y que el proyecto fuera 100% colombiano y 100% hecho por colombianos, para Colombia y por colombianos. Un país como Colombia siempre está viendo qué está haciendo Estados Unidos, qué está haciendo Europa, y eso es lo que vamos a copiar y vamos a traerlo a Colombia para que entonces en Colombia se vuelva la tendencia en la comida, en la moda, en el arte, en muchas de las maneras, pero nos olvidamos que en Colombia existen millones de creativos, de talentos, de artistas. Entonces eso tiene una parte muy auténtica y la gente yo creo que está queriendo ver autenticidad. O mercado está quente. Na música, por exemplo, o streaming já abriu caminhos, refletindo um interesse cada vez maior pela música regional. A potência do consumo de música não está mais apenas nos hits que dominam a indústria global. É previsto que o próximo bilhão de consumidores de streaming de música venha de áreas rurais da Ásia, da África e da América Latina. Entendeu essa nova demanda? Diferença, né, que tem de um artista indígena para um artista não indígena
é justamente a bagagem da cosmologia que a gente tem, da espiritualidade que a gente tem. Então, o Visibilidade Indígena, ele nasceu justamente para a gente trazer a visibilidade para os artistas indígenas, da música, do audiovisual, das artes plásticas, da música contemporânea, da música tradicional, e ao mesmo tempo ser uma plataforma para que o não indígena conheça esses artistas, sabe? Para que seja uma ponte entre o nosso mundo y un mundo de no indígena. Cuando somos creativos, lo hagamos con un propósito y pensando en algo que vaya más allá de solamente inspiración por inspiración o creatividad por creatividad. Tenemos la responsabilidad de darle más propósito a lo que hacemos. Eu acho que a criatividade tem que estar alinhada justamente a um conceito, a um valor. O coletivo Afrobafo, ele surgiu em 2015, né, com o objetivo de discutir sobre raça, gênero e sexualidade. Primeiramente, enquanto um grupo no Facebook, né, que se tornou tão potente que a gente resolveu trazer para fora, para a sociedade, para as ruas, né, através de artes integradas, da dança, da música, da performance e do audiovisual. E nós somos jovens negros LGBTIs das periferias, né, que buscam, através dessas narrativas criativas, pensar uma sociedade mais justa, pensar uma sociedade em que os nossos corpos sejam respeitados, né, e naturalizados. A comunidade LGBTQIA+, luta há anos por seus direitos, muitos já previstos por lei em vários países da América Latina. Para dar mais visibilidade a esses direitos, a agência Sunset DDB, em parceria com a Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de São Paulo, criou a campanha Constituição do Orgulho. Para o lançamento da campanha, convidaram 6 influenciadores para cada um dos tipos de crimes. Suas histórias foram compartilhadas nas redes, relembrando casos de quando foram vítimas de LGBTQ-fobia. Levamos as cores da nossa bandeira para os 250 artigos da Constituição brasileira. Cada cor representa um tipo de crime de LGBTQ-fobia, que viola os direitos previstos na Constituição de 1988. A partir de hoje, todos vão enxergar os nossos direitos. A criatividade é essencial para minha arte, e isso não poderia ser diferente nos meus negócios. Eu acredito que com cocriação e colaboração é possível criar projetos que mostram diferentes possibilidades da gente se colocar no mundo. É assim a Laboratório Fantasma, coletivo do qual eu faço parte e que cada vez vem abrindo mais espaço para mais vozes. Formada por amantes de arte urbana, a Lab promove artistas através de conteúdo multiplataforma e de projetos autênticos, desafiadores e transgressores. Well, I think human potential is by its very nature a creative enterprise. And what we're seeing with the democratization of technology and marketing platforms and opportunity is this creativity is being unlocked everywhere. The difference is the people that embrace creative cultures, the companies that embrace creative cultures, are exponentially advantaged because they can look at the things that we all have and they can think of new ways of applying them to solve problems in new ways, to grow, and most importantly, to serve customers and potential customers in ways that surprise, delight, and really boost their company's growth and impact in the world. So creativity is this great differentiator that can make the difference between companies that are going to grow really well and how they serve people and the ones that get left behind. Criatividade efetiva, para mim, quando a gente faz uma conexão com as pessoas. E para isso você precisa de uma estratégia muito bem pensada, um ponto de vista e um conhecimento da sua audiência. Quando você está falando com uma audiência muito grande e muito diversa, a melhor abordagem para a gente, principalmente do ponto de vista criativo, é você ter muita diversidade no processo criativo. Mais pontos de vista nesse momento te ajudam a fazer conexões mais verdadeiras com quem está do outro lado. A publicidade se expandiu para a internet, um espaço descentralizado e colaborativo, onde são as pessoas quem ditam as regras.
Novas estéticas surgem como forma de potencializar discussões sobre raça, gêneros e classe. É nesse espaço que coletivos e redes manifestam sua representatividade e para além do universo publicitário, transformando suas pautas em produções artísticas de um ponto de vista criativo, autêntico e potente. Os coletivos, com certeza, são um futuro assim de produção de conteúdo para além do influenciador, né? Cada pessoa do coletivo tem uma ideia, né, e parte de um ponto que é diferente da outra pessoa. Acho que o ponto-chave da cocriação é justamente esse diálogo, entender, né, o outro, ouvir o outro, estar apto justamente a entender como as dinâmicas se constroem através disso. Eu acho que cada vez mais é interessante que as marcas estejam de olho no que os coletivos têm produzido. Viva a Nossa Voz é um documentário que retrata como a comunidade negra estabelece conexões significativas e aborda discussões potentes no Instagram. A convocação antirracista pelas redes sociais, ela tem um papel fundamental. Tinha que levar a minha vivência. E não tem nada mais valoroso do que a própria vivência, sabe? Porque eu não acredito num caminho sozinho. Eu acredito num caminho coletivo. O afrofuturismo, ele significa dizer que a gente reivindica para nós, né, que não fomos humanos, uma humanidade num tempo que não é ainda esse tempo, porque esse tempo ainda é o tempo racista. Quando a gente olha para o mercado publicitário, vemos que a diversidade na criação ainda está longe de se tornar realidade. No Brasil, por exemplo, mesmo com as mulheres representando 46% do quadro geral de funcionários, elas ocupam só 10% dos cargos de presidência. Um número que é ainda menor quando a gente fala de mulheres negras. Quando a gente fala da América Latina, uma pequena porcentagem da liderança C-level é ocupada por mulheres, e as áreas criativas das agências são comandadas por homens em 95% dos casos. Já no México, faltam dados concretos, mas de acordo com estimativas, entre 30% e 40% de todos os associados dessa indústria seriam mulheres. Publicitarias empezó en 2017 como la primera comunidad de mujeres que trabajamos en publicidad, marketing, diseño y comunicación. Empezó como la primera de Argentina y terminó siendo la primera de Latinoamérica. Y trabajamos principalmente sobre dos objetivos: que haya más diversidad en los equipos de trabajo y por otro lado más perspectiva de género, porque trabajamos mucho educando agencias y desarrollando herramientas pedagógicas. Entonces yo pienso que sí logramos muchas cosas, pero que el avance todavía sigue siendo lento. Todavía necesitamos romper muchas barreras que tienen que ver con creencias asociadas a que, por ejemplo, la perspectiva de género es una moda. Y no es una moda, o sea, es algo que viene a nivel mundial, que tiene que ver con el futuro, que tiene que ver con el presente del mundo y de la publicidad. Y tenemos que comunicar para ese mundo. O que aconteceria se a gente pudesse aproveitar todo o potencial e o talento criativo do povo latino-americano? Novos modelos de negócio impulsionam a criatividade para dois caminhos. Além da construção de uma sociedade mais justa, também contribuem para a geração de empregos e renda. No Brasil, por exemplo, os empreendimentos criativos e sociais oferecem mais empregos para funcionários LGBTQIA+, do que empresas de outros setores. O recado está dado. A gente sempre espera que uma dupla de criativos ou criativas responda a um brief do cliente. Mas por que não trazer outras pessoas para fazerem parte do processo? O Papel e Caneta hoje é uma rede que conecta líderes globais com jovens expoentes de várias agências e produtoras de vídeo do mundo que querem fazer algo sem esperar com que a indústria mude. Então a gente se encontra sempre para trabalhar em causas sociais e ambientais ao lado de vozes reais que não fazem parte do nosso dia a dia dentro da indústria. That you can only take a stand for what you stand for. And what you stand for isn't measured by the advertising you make or the stories you tell. It's by the actions you take every single day. The kind of culture you build, the kind of diversity and inclusion you embrace with whom you hire and whom you work with, and how you manifest those values in the communities you serve. Alguns temas são tão urgentes na nossa sociedade que são criados projetos usando várias ferramentas em diferentes plataformas, como Stay Close.
Campanha realizada em parceria entre o Facebook com mais de 15 ONGs para auxiliar mulheres em situação de violência doméstica. A criatividade tem o poder de ampliar possibilidades, criar diverso, e é por isso que não existe uma receita de bolo. Muito do que foi feito até aqui, a partir do ponto de vista de homens brancos, cisgêneros, heterossexuais dos grandes centros urbanos do país. Ignorar o quanto a gente deixa de fora as histórias que fogem dessa regra significa que a gente está confortável com essa realidade. E daí não é possível uma real mudança no conforto. É a gente começar a entender que criatividade faz parte de qualquer pessoa. Que ser criativo não é uma função, e sim a criatividade é inerente a qualquer pessoa. O que a gente precisa sempre pensar que com a criação é repensar modelos que até então a gente está acostumado a trabalhar durante décadas dentro da indústria da propaganda. Para promover la diversidad y la perspectiva de género en la industria publicitaria, lo primero, la base de todo es que las agencias puedan capacitarse en género y diversidad. Lo segundo es empezar a tener políticas de contratación inclusivas, políticas de maternidad y paternidad inclusivas, ¿no? Y por último, incorporar también lugares para poder denunciar situaciones de violencia y discriminación dentro del ámbito laboral. Para que uno pueda generar una comunicación más inclusiva y diversa, me parece que se tiene que trabajar muy en conjunto con gente que esté muy interiorizada en el tema, porque a veces el creativo es más libre pensando, digamos, que justamente eso es lo lindo de la creatividad, que uno llegue con los estímulos y todo eso, pero me parece que hasta llegar a la idea, con gente que esté mucho más en el tema, uno puede ir incorporando esos layers y esos filtros para saber dónde estamos dando los pasos correctos y dónde no. Porque la realidad es que así como los más jóvenes empezaron y tienen este tema mucho más presente, quizás otras generaciones de creativos que crecieron en otra manera de trabajar, o quizás en realidad no teniéndole tanto en cuenta, me parece que necesitan de ese apoyo para que sea completo, ¿no es cierto? Já não é uma grande novidade que a participação de influenciadores em diferentes tipos de campanha pode ser um bom negócio. A maioria das marcas sabe disso. 69% delas acredita que trabalhar com influenciadores traz um resultado que nenhum outro tipo de comunicação digital pode trazer. As redes sociais têm servido como ferramentas potencializadoras para esse discurso, né? Nos 9 anos eu tenho caminhado nas redes sociais, eu consegui fidelizar o meu público, uma vez e eles eram parte do meu conteúdo. Hoje eu consigo fazer com que mulheres se olhem no espelho e pessoas com deficiência passem a desejar os seus corpos, e mulheres trans se identifiquem ainda mais com elas veem no espelho, independente do corpo que elas têm. O Afrobafo nos últimos anos tem se relacionado com algumas marcas e a gente tem levado justamente essas narrativas criativas que a gente utiliza nas plataformas de redes sociais. Às vezes algumas marcas já vêm com o briefing pronto e quer que a gente reproduza aquele briefing. Eu acho muito mais interessante quando a marca traz a ideia e que dialoga com aquela pessoa, como ela acha que é possível que isso alcance outras fronteiras. Eu acho que é justamente pensar esses coletivos, esses influenciadores como parte da equipe. A empresa ela precisa assumir um papel e ele é de co-criação, né? Acontece que o mercado de influência ainda vem passando longe da diversidade e da inclusão. 64% dos criadores pretos não consideram o mercado de influência inclusivo. E os influenciadores negros não só têm menor participação em campanhas publicitárias, como também recebem menos por essas ações. Já os criadores brancos recebem, em média, 12% a mais. E não para por aí. Em todos os tipos de conteúdos feitos por influenciadores, o homem ganha, em média, 20,8% a mais do que as mulheres. E antes que você pense que é porque eles têm base de seguidores e engajamento diferentes, saiba que não. Eu tô falando de criadores com os mesmos critérios, com uma única e evidente diferença. Por outro lado, pode ser reconfortante saber que não é mais preciso ficar à espera da grande indústria, porque existem pessoas que estão criando as suas próprias oportunidades e se autorrepresentando.
Eu acho que o mais importante, né, é quando a gente fala dessa questão de visibilidade, de protagonismo, é pensar assim, quando nós, povos indígenas, nós somos povos que foi muito estudado por antropólogos, né? Então, ao longo da história, a gente nunca pôde contar, né, a nossa história. A gente nunca pôde falar, olha, não foi assim. Então, é uma questão de ocupar esse espaço, é uma questão de protagonismo. Apresentar novas narrativas, apresentar novos debates, nadar contra uma corrente que já vem há muito tempo sendo engessada. Talvez a maioria das pessoas estejam desacostumadas a fazer mudanças, a estarem abertos a mudanças. E a gente está se propondo aqui hoje é fazer mudança numa narrativa. Precisamos de novas respostas para ambientes complexos, e isso exige criatividade, novos pontos de vista, novas referências e visões de mundo. A mudança já começou e apenas observá-la não é suficiente. A gente tem o dever de não só participar, mas também de acelerar esse processo. A gente vai aprender com quem já está fazendo, somar esforços e agir. Não tem jeito! Só essa mistura trará inovação e novas soluções para problemas sempre negligenciados. Isso é negócio sustentável. ¿Cómo la tecnología impulsa los negocios más creativos e inclusivos?